E se eu te dissesse que você pode mudar de realidade instantaneamente, parece impossível, mas a verdade é que o maior inimigo da sua transformação está dentro da sua própria cabeça. O seu cérebro não foi criado para te ajudar a realizar sonhos, e sim para te proteger, te manter confortável, em silêncio e com medo. É por isso que toda vez que você tenta fazer algo difícil, surge aquela voz dizendo: deixa para amanhã, você não está pronto, é melhor descansar. Mas essa voz não é você. É apenas o seu cérebro tentando te manter pequeno. Só que hoje, essa guerra acaba. Neste vídeo, você vai descobrir como elevar a sua vibração, romper os limites da mente e forçá-la a obedecer ao seu verdadeiro propósito. Vai aprender a transformar dor em combustível, a agir sem hesitação e a se tornar uma máquina de disciplina e manifestação. Antes de começarmos, escreva nos comentários: minha mente me obedece. Essa será a sua primeira afirmação de poder. Quando falamos em manifestar qualquer coisa e forçar a mente a vibrar em uma frequência mais elevada, não estamos falando de magia vazia ou promessas irreais. Estamos falando de ciência aplicada à espiritualidade e psicologia prática. E nesse campo, um dos maiores nomes é Jacobo Greenberg, o cientista mexicano que dedicou sua vida a estudar a consciência e como a mente molda a realidade. Greenberg propôs que o que chamamos de mundo externo não é nada mais do que uma projeção do nosso campo neuronal, uma teia invisível que responde ao que pensamos, sentimos e acreditamos. Essa visão rompe com o paradigma tradicional, mostrando que mudar a mente não é apenas mudar pensamentos, mas alterar a própria estrutura da realidade. Outros pensadores, como Neville Goddard e até mesmo neurocientistas modernos, confirmam que o cérebro, ao tentar nos proteger, cria resistências e bloqueios que limitam nosso potencial. Mas a boa notícia é que podemos reprogramá-lo. A ciência e a espiritualidade convergem em um ponto poderoso. Você é capaz de forçar sua mente a se alinhar com uma frequência mais elevada e, a partir daí, manifestar abundância, propósito e poder. Hoje, você vai ter acesso a esse caminho. Jacobo Greenberg foi um dos pesquisadores mais ousados e visionários do século XX. Enquanto a maioria dos cientistas se limitava a estudar o cérebro como um conjunto de neurônios e processos químicos, ele ousou ir além. Propôs a existência de algo muito maior e invisível, que chamou de campo neuronal. Esse campo seria uma espécie de matriz de informações, uma rede sutil, onde todas as percepções e experiências humanas são processadas e projetadas. Em outras palavras, o que chamamos de realidade externa nada mais é do que a projeção desse campo. Essa ideia muda tudo. Significa que não vivemos em um mundo fixo e imutável, mas em um campo maleável que responde à consciência. Isso explica por que diferentes pessoas podem passar por situações semelhantes e, ainda assim, ter percepções e resultados completamente diferentes. O que muda não é o mundo em si, mas a frequência vibracional da mente que interpreta esse mundo. Greenberg estudou xamãs, tradições espirituais e estados alterados de consciência, percebendo que todos apontavam para a mesma verdade. A realidade pode ser manipulada de dentro para fora. E quando falamos em vibrar mais alto, estamos nos referindo exatamente a isso. Elevar o padrão de pensamentos, emoções e crenças para que o campo neuronal projete uma versão superior da realidade. A ciência moderna, especialmente a física quântica, começa a confirmar essa visão. Experimentos mostram que o observador influencia o fenômeno observado, provando que não existe uma separação rígida entre mente e matéria. Se a nossa consciência molda a realidade, então somos co-criadores de tudo o que vivemos.
O grande obstáculo é que, desde cedo, nossas mentes são programadas com crenças de limitação, medo e escassez. Essas crenças funcionam como um filtro que distorce o campo neuronal, nos fazendo acreditar em dificuldades que muitas vezes nem existem. Esse é o ponto crucial. Se você acredita que prosperar é difícil, a sua mente vai projetar exatamente essa experiência. Se você acredita que não pode mudar, a realidade vai confirmar essa crença. Mas aqui está a boa notícia. Assim como esse campo pode ser distorcido, ele também pode ser reprogramado. Não é normal você não conseguir manifestar a realidade que deseja. Isso só acontece porque existem crenças limitantes tão profundas que te bloqueiam mesmo quando você faz de tudo para mudar. Mas existe um passo a passo capaz de quebrar essas amarras de uma vez por todas: o manual Seu Eu Superior. Nele, você aprende exatamente como acessar o poder oculto da sua mente, reprogramar o seu campo neuronal e alinhar sua vibração com a abundância, o amor e a vitalidade. Se você sente que está pronto para destravar todo o seu potencial, esse manual é o mapa que faltava. Ao alterar conscientemente suas crenças e sua vibração interior, você muda a qualidade da projeção da sua realidade. Isso não é pensamento positivo superficial, mas o treino da mente e das emoções para se alinharem com a frequência da abundância, do amor, da coragem e da disciplina. Greenberg nos mostra que a realidade não é fixa, mas plástica, e essa plasticidade é a chave da manifestação. Quando você entende que não é vítima das circunstâncias, mas criador ativo da sua experiência, começa a reivindicar o verdadeiro poder de transformar qualquer área da sua vida. O campo neuronal é o lembrete de que tudo já está dentro de você. O mundo não é algo separado, é simplesmente o reflexo do seu estado de consciência. Vibrar mais alto significa alterar esse estado para que a vida reflita a sua melhor versão. Um dos maiores choques para quem inicia a jornada do autoconhecimento é perceber que o cérebro, em sua forma mais primitiva, não é um aliado do crescimento. O cérebro não se importa com seus sonhos nem com seus grandes objetivos. O único objetivo dele é a sobrevivência. E para sobreviver, ele prefere mantê-lo confortável em rotinas previsíveis, longe de riscos e desafios. É por isso que tantas vezes você decide mudar de vida, mas desiste no meio do caminho. Você promete acordar cedo, mas a mente sussurra: dorme mais um pouco. Você decide começar uma dieta e ela rebate: só hoje não tem problema. Você planeja iniciar um projeto e a voz interior diz: não é o momento certo, você não está pronto. O que parece preguiça ou falta de disciplina é, na verdade, um mecanismo de defesa. O cérebro é mestre em criar desculpas lógicas para justificar a inação. Ele fabrica narrativas convincentes como "vou começar amanhã" ou "é inútil, isso não vai funcionar". E quanto mais você cede, mais fortalece a prisão invisível da sua própria mente. Esse ciclo se torna uma guerra interna, na qual você luta contra si mesmo sem nem perceber. Jacobo Greenberg nos ajuda a entender esse processo ao mostrar que a mente é um filtro que molda o campo neuronal. Se esse filtro está programado para sobrevivência e medo, ele projeta exatamente essas experiências. É como viver em uma realidade onde cada passo em direção ao crescimento é percebido como uma ameaça. Por isso, a vida tantas vezes parece uma batalha constante. O inimigo não está fora, está dentro. A boa notícia é que, embora o cérebro seja resistente, ele também é maleável. A neurociência moderna prova que podemos criar novos circuitos neurais através da repetição e da disciplina. Isso significa que é possível treinar a sua mente para obedecer à sua vontade em vez de comandar o seu destino. Mas para isso, são necessárias consciência e prática deliberada.
O primeiro passo é reconhecer aquela voz interna que busca conforto não como sua identidade, mas como um mecanismo automático. Você não é os seus pensamentos. Você é aquele que escolhe acreditar ou não neles. Ao criar essa distância, você começa a recuperar o poder que antes pertencia ao hábito e ao medo. Quando você decide agir mesmo diante da resistência, algo extraordinário acontece. O cérebro começa a se adaptar. Ele entende que o novo caminho não representa perigo, mas evolução. Cada vez que você rompe a barreira da procrastinação, cria novas conexões que fortalecem a disciplina e enfraquecem o poder da voz interna que paralisa você. Enxergar o cérebro como um inimigo invisível é fundamental para derrotá-lo. Só então você compreende que aquela sensação de preguiça, dúvida ou medo não é um sinal para parar, mas um teste para provar que você está no caminho certo. A maioria das pessoas passa a vida correndo da dor. Acreditam que desconforto, fracasso ou resistência são sinais de que algo está errado. Mas a verdade é exatamente o oposto. A dor é a porta de entrada para a evolução. O seu cérebro, programado para protegê-lo, interpreta a dor como perigo e tenta afastá-lo dela. No entanto, quando você aprende a redefinir esse sinal, transforma a dor no maior combustível para elevar a sua vibração e manifestar o que deseja. Jacobo Greenberg ensinava que a realidade é moldada pela forma como interpretamos o campo neuronal. Se você vê a dor como inimiga, a sua mente projeta bloqueios, medo e paralisia. Mas se você vê a dor como energia, a sua consciência se expande. Esse é o segredo. O que muda não é a dor em si, mas a forma como você a lê e a utiliza. Pense em um músculo. Ele só cresce quando submetido à resistência. No início, queima, dói e parece impossível continuar. Mas é justamente esse processo que o torna mais forte. O mesmo acontece com a mente e com o espírito. Todo desconforto é um treino para elevar sua frequência, para ensinar sua consciência a operar em um nível mais alto. Quando você decide transformar a dor em combustível, a realidade responde. Aquela rejeição que parecia derrota se torna o empurrão para buscar novas oportunidades. Aquele fracasso que parecia humilhação se transforma em lição que abre portas. O desconforto físico de acordar cedo se converte em disciplina. Cada gota de dor é uma moeda que compra clareza, poder e expansão. Mas existe uma regra. Você não pode fugir do desconforto. Fugir reforça a programação de sobrevivência da mente. Aceitar e atravessar a dor reprograma o cérebro para o crescimento. Nesse ponto, a dor deixa de ser uma prisão e se transforma em um caminho. Uma prática poderosa é inverter a lógica do cérebro. Quando surgir o pensamento, não estou com vontade, responda, perfeito, é exatamente por isso que eu devo fazer. Dessa forma, toda vez que a mente tenta protegê-lo, você usa isso como gatilho para agir. Pouco a pouco você cria uma identidade de guerreiro, alguém que não se rende à dor, mas a utiliza como sinal de expansão. Essa mudança de perspectiva eleva sua vibração. Enquanto a maioria vibra no medo e na fuga, você vibra em coragem e entrega. Isso cria um campo energético que atrai experiências compatíveis, maiores oportunidades, pessoas alinhadas, situações que refletem a sua nova força. A dor nunca foi o inimigo, sempre foi o treinamento que o universo ofereceu para moldá-lo ao nível em que você deseja viver. Quando você decide abraçá-la, sua mente para de lutar e começa a obedecer. Nesse momento, você não apenas resiste à dor, mas a transforma em uma ponte para manifestar tudo o que deseja. Se existe um inimigo mortal da manifestação e da disciplina, esse inimigo é a hesitação. Toda vez que você pensa demais antes de agir, dá ao cérebro tempo para ativar seus mecanismos de defesa, inventar desculpas e paralisá-lo.
É nesse espaço de segundos que seus sonhos são roubados. É por isso que qualquer pessoa que deseja vibrar mais alto precisa dominar o princípio da ação imediata. Neurocientistas explicam que a mente consciente funciona como um editor, sempre analisando riscos e benefícios. Esse processo é útil em situações de sobrevivência, mas destrutivo quando o assunto é crescimento. Quanto mais você pensa, mais a mente encontra razões para não agir. É aí que entra a técnica dos 3 segundos. Quando sentir resistência, conte mentalmente 3, 2, 1 e mova-se imediatamente. Essa técnica é poderosa porque interrompe o padrão automático da hesitação. Em vez de deixar a mente inventar desculpas, você cria uma ponte direta para a ação. É como dizer ao cérebro: eu sei que você quer me proteger, mas eu decido. E no instante em que você se move, algo mágico acontece. A energia começa a fluir. A vibração que antes estava bloqueada pelo medo se expande, elevando o seu estado interno. Jacobo Greenberg diria que esse ato de quebrar o padrão é uma forma de alterar o campo neuronal. Em vez de reforçar a frequência da passividade, você projeta novas informações no campo: decisão, movimento, poder. A realidade responde em sintonia, trazendo resultados que só aparecem para aqueles que ousam agir. A ação imediata não precisa ser algo grandioso. Pode ser sair da cama sem pensar 2 vezes, enviar aquela mensagem importante, iniciar o treino, abrir o livro, dar o primeiro passo no projeto. O ponto é que o tamanho da ação importa menos do que a velocidade com que você a realiza. O próprio movimento é o gatilho que reprograma a mente. Com o tempo, esse hábito cria uma identidade. Você deixa de ser alguém que pensa demais e se torna alguém que age. E identidade é vibração. Quando sua vibração é a de alguém que se move sem hesitar, o universo se ajusta para refletir essa energia. Oportunidades aparecem, conexões se fortalecem, portas se abrem. O segredo da manifestação não está em esperar a motivação chegar, mas em agir antes que o cérebro tenha tempo de sabotar você. A motivação vem depois, como consequência da ação. É por isso que, sempre que sentir resistência, lembre-se de que você tem 3 segundos para matar a hesitação e escolher o caminho da expansão. Essa prática simples é como um botão de reinício. Ela prova que quem está no controle é você, não sua mente. E quando o cérebro entende que você sempre vence a batalha contra a hesitação, ele aprende a obedecer. É aí que você descobre o verdadeiro poder da ação imediata para criar a vida que deseja. Se você quer forçar sua mente a vibrar mais alto e manifestar qualquer coisa, precisa compreender uma simples verdade. A disciplina é a ponte entre a intenção e a realidade. Não adianta apenas visualizar, repetir afirmações ou esperar pelo momento perfeito. O cérebro precisa ser treinado diariamente para obedecer, e isso acontece através de rituais de desconforto. Jacobo Greenberg dizia: o campo neuronal é moldado pela repetição. Cada vez que você repete uma experiência, você reforça um padrão vibracional no campo. Se você repete preguiça, instala preguiça. Se repete coragem, instala coragem. É por isso que pequenos rituais de disciplina são tão poderosos. Eles reprogramam a mente para vibrar na frequência da força, da clareza e da manifestação. Um dos rituais mais eficazes é o banho frio. Pode parecer simples, mas esse ato de escolher conscientemente o desconforto ensina ao cérebro que quem está no comando é você. Cada segundo de resistência superada fortalece a sua identidade de guerreiro. Outro ritual poderoso é o exercício físico diário, mesmo que seja apenas uma série de flexões, uma corrida curta ou uma caminhada acelerada. O objetivo não é apenas moldar o corpo, mas treinar a mente para agir mesmo quando não quer. Existem também rituais mentais, como a meditação disciplinada.
Sentar-se em silêncio, mesmo quando a mente grita por distração, treina a paciência e a clareza. Mostra ao cérebro que você decide para onde sua atenção vai. Da mesma forma, o hábito de acordar cedo, escrever metas ou praticar um momento de gratidão funciona como um lembrete para a mente. Eu escolho a minha vibração. O mais importante não é a intensidade, mas a consistência. A disciplina não é construída através de um único ato heróico, mas através das pequenas batalhas vencidas todos os dias. Cada ritual de desconforto é como um golpe contra a programação de sobrevivência do cérebro. E quanto mais você pratica, mais fraca essa programação se torna com o tempo. Esses rituais passam a fazer parte da sua identidade. Você não precisa mais se convencer a agir, você simplesmente age. E é nesse estado que a manifestação acontece de forma natural, porque quando o universo vê alguém disciplinado, comprometido e vibrando alto, ele responde trazendo oportunidades que correspondem a essa energia. A disciplina, portanto, não é prisão. É liberdade, é a capacidade de escolher seu caminho, em vez de ser refém de uma mente preguiçosa. Cada ritual de desconforto é um lembrete de que você é maior do que seus instintos básicos, maior do que suas desculpas, maior do que suas limitações. Se você deseja manifestar abundância, propósito e poder, faça dos rituais de disciplina parte da sua rotina. Não para provar algo a alguém, mas para provar a si mesmo que é capaz de assumir o controle do seu campo neuronal. Assim, sua mente aprende a obedecer e sua vida passa a refletir a frequência da grandeza. A maioria das pessoas vê a manifestação como um evento externo, algo que acontece quando o universo decide entregar. Mas a visão de Jacobo Greenberg, combinada com a experiência espiritual de grandes mestres, revela uma verdade muito mais profunda. A manifestação não é algo que você faz, é algo que você se torna. Isso significa que não basta desejar, pensar positivamente ou repetir frases soltas. A manifestação exige alinhamento completo entre mente, emoção e energia. Quando você vive em coerência, sua vibração se torna tão clara e consistente que o campo neuronal inevitavelmente projeta essa realidade. Não é magia, é ressonância. Pense em alguém que deseja prosperidade, mas vive vibrando em medo, ansiedade e escassez. Essa pessoa, mesmo sem perceber, está enviando sinais de falta. O universo, que responde à frequência e não às palavras, apenas devolve mais experiências de escassez. Agora, imagine alguém que vive com confiança, gratidão e certeza de que já é próspero. Essa pessoa naturalmente atrai situações que confirmam sua vibração. A diferença não está no desejo, mas no estado de ser. É por isso que muitos falham em manifestar. Eles querem mudar a realidade externa sem transformar a interna. Permanecem na mesma identidade enquanto tentam obter resultados diferentes. Mas a chave é esta: quando você muda quem você é, muda o que você experiencia. E como aplicar isso na prática? O primeiro passo é tornar-se a versão de si mesmo que já vive a realidade que você deseja. Quer mais abundância? Sinta e haja como alguém abundante. Agradeça, compartilhe, invista em si mesmo. Quer mais confiança? Comporte-se como alguém seguro. Fale, tome posição, mesmo que o coração dispare. Quer mais amor? Cultive dentro de si a energia do cuidado, da presença e da devoção. Jacobo Greenberg dizia: a mente não distingue entre realidade e imaginação quando a emoção é intensa. Isso significa que se você conseguir sentir como se já fosse a pessoa que deseja ser, o seu campo neuronal aceitará isso como verdade. A partir daí, sua percepção muda, seu comportamento muda e a realidade inevitavelmente se reorganiza para confirmar essa nova versão. Nesse ponto, a manifestação deixa de ser esforço e se torna fluxo.
Você não precisa mais correr atrás das coisas, porque elas começam a vir até você. É como se o universo reconhecesse a sua frequência e dissesse: aqui está o que já é seu. A manifestação, portanto, não é pedir, implorar ou esperar. É viver como se já fosse real. É alinhar sua vibração com a realidade desejada e sustentar esse estado até que se torne inevitável. O segredo é entender que não existe um futuro distante a ser conquistado. Só existe o agora e a identidade que você escolhe incorporar neste momento. Quando você se torna a vibração do que deseja, a vida não tem escolha a não ser refletir essa versão de você em cada detalhe. Agora que você entende como forçar sua mente a vibrar mais alto e manifestar qualquer coisa, chegou o momento de agir. Não basta ouvir, refletir ou concordar. É preciso colocar cada técnica em prática, transformar a dor em combustível, agir em até 3 segundos, criar rituais de desconforto e, acima de tudo, viver como se já fosse a versão que deseja ser. A disciplina diária é o que fará sua mente obedecer e a sua realidade se alinhar com a frequência da abundância. Lembre-se, a sua mente sempre tentará mantê-lo preso ao conforto, mas cada vez que você escolhe o desconforto, você prova que é maior que seu instinto básico. Cada passo contra a hesitação é uma vitória que eleva a sua vibração. Não espere pela motivação, decida agir agora. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo mensagens de transformação e poder pessoal. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta verdade e deixe nos comentários a frase: "Minha mente me obedece". Essa será a sua declaração de vitória, o primeiro passo para reprogramar sua identidade. O poder já está dentro de você. A escolha é sua, a ação é agora.